Conversando aí com o juiz federal Odilon de Oliveira, pré-candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul pelo PDT, e hoje nós estamos recebendo o ex-governador, pré-candidato pelo MDB, o André Putinelli, convidado aí para falar sobre os principais desafios, na sua visão, para uma melhora do nosso estado. Antes de falar, doutor André, da sua plataforma de governo, do seu plano de governo, gostou da nossa seleção brasileira aí contra a Suíça, que eu sei que o senhor gosta muito de futebol? Bom dia. O Neymar foi muito individualista, se joga em grupo. Eu teria tirado o Neymar antes de terminar o jogo. Mas a nossa seleção tem... Não, nós vamos, sexta-feira nós vamos criar vergonha na cara e vamos ganhar de goleada. E agora vamos falar sobre o Mato Grosso do Sul, conhecendo o estado. Que já... Costa Rica, né? Na sexta? É Costa Rica? Eu preciso olhar aqui na tabela, se eu sei disso. Contra a Costa Rica vai ser fácil, né? Não sei se é fácil. Era fácil contra a Suíça, né? É verdade. Dos 20 minutos do primeiro tempo Costa até o final do primeiro tempo, Costa Rica. jogamos bem. Aí depois, às 9 da manhã, demasiado. Bom, vamos para lá. Vamos falar de Mato Grosso do Sul. Conhecendo bem o estado, o senhor já administrou. No seu plano de governo, quais são as prioridades para 2019 ser eleito aqui governador do estado? Inicialmente, bom dia ao Sérgio Cruz, bom dia a Carmen Sestari, bom dia ao Marquinhos, e através dos microfones da Rádio Capital, mandar um grande abraço a todos os que nos ouvem. Bom dia ao povo de Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer uma campanha mostrando o que já foi feito, a experiência que temos, e mostrando o que deve ser feito para ativar novamente a economia do Mato Grosso do Sul. Logicamente, isso vai ser baseado também no que o povo nos diz, através do programa MS Maior e Melhor, em que nós vamos às regiões e perguntamos ao povo: se a senhora fosse governadora do estado, o que a senhora faria para o seu município? Se o senhor fosse governador do estado, você jovem, se fosse governador do estado, o que faria para o seu município, para a sua região, para desenvolver? Então nós estamos... A espinha dorsal da nossa plataforma já existe, e compilando as informações, as sugestões, as solicitações que a população de cada município e cada região acrescenta. Logicamente, querem uma saúde melhor, que os índices colocados hoje são piores do que os índices do governo anterior, querem uma segurança melhor, porque os índices de criminalidade aumentaram em relação ao governo anterior, e querem que educação seja a plataforma principal. Esses três tópicos todo governante tem que investir, tem que melhorar. Além disso, solicitam infraestrutura em muitas regiões que têm um pouco menos de infraestrutura, e habitação todos os municípios requerem. Então a plataforma básica vai vir do que a população nos disser que devemos fazer. E o André Putinelli ainda ouve muito essa história de que não, colocou o nome à disposição do MDB, é pré-candidato, mas quando chegar o momento vai desistir. Ainda existe essa conversa, governador André? E pior do que isso, Marquinhos, os fakes. Não, ele não vai desistir, ele vai ser preso. Não, e tal. Nós não vamos criticar ninguém, não vamos falar mal de ninguém, porque a população, creio eu, não queira saber do que é o gosto do André, o que é a preferência futebolística do juiz, o que é o jeito de jogar do governador. Quer saber como se resolverão os problemas de um estado que está com uma economia combalida, de um estado em que os servidores estão a reclamar muito do governo, e de um estado que no começo do governo disse assim, obras inacabadas. Aí depois teve que engolir a palavra, porque nós mostramos com documentos, depois que os órgãos fiscalizadores publicaram os balanços dos anos do nosso governo, que tinha recursos para terminar tudo. Então era obra em continuidade. Então não vai ser preso, não vai desistir, nós somos pré-candidatos, e na convenção marcaremos posição como candidatos. O governador, o senhor foi prefeito de Campo Grande
8 anos, governador do estado também 8 anos. É claro que o governo acerta mais do que erra, né? Qual obra o senhor não faria se fosse eleito governador? Eu faria todas as que eu fiz e faria mais, se tivesse mais recursos. Por exemplo, fizemos 62 mil e tantas casas e deixamos o contrato assinado com dinheiro em caixa para mais 12 mil e tantas, 74 mil casas. Faria tudo o que fez e faria mais do que 74 mil casas. Faria mais do que os 3.662 quilômetros, entre 2.005 quilômetros de recapeamentos e 1.657 quilômetros já feitos. Então faria todas as obras, inclusive teria terminado o Aquário do Pantanal, o tão polêmico Aquário do Pantanal, que agora com os documentos dos órgãos fiscalizadores viram que não chegaria, ele terminaria com 176 milhões de reais. Ah, não, mas é dinheiro que pode ser aplicado em saúde e educação. Quem fala isso é mentiroso, porque grande parte do dinheiro era compensação ambiental que só pode ser aplicado nisso. Faria todas as obras que eu fiz e se desse, se pudesse, teria feito mais do que as 74 mil casas, mais do que as 11 escolas em aldeias indígenas, mais do que cerca de 5 mil casas na área rural, em assentamentos, teria dado mais do que os 243 patrulhas mecanizadas que nós demos para os assentamentos e para as aldeias indígenas, teria feito mais se pudesse. Governador, o seu governo, foram 2 mandatos, como disse o Sérgio, né? O senhor foi prefeito de Campo Grande, governador. O senhor anunciou várias vezes, reiterou que estaria se aposentando, queria cuidar dos netos, falar, não, agora não quero mais saber, não volto e vou cuidar dos meus netos, vou aproveitar minha vida e tudo mais. O que o motiva a voltar a pleitear, né, o cargo máximo no Estado e também, na esteira dessa pergunta, com relação a homens fortes do seu governo, como, por exemplo, o Giroto, né, que está preso, como é que o senhor avalia tudo isso? E muita gente questiona também, o senhor falou, né, de ser preso, o senhor fala abertamente sobre isso, por isso essa pergunta. Fala, não, o André Putinelli está voltando a ser governador porque assim ele fica isento de processos, isento, tem o foro privilegiado. Como é que o senhor avalia tudo isso? Por que voltar, quer dizer, não vou me aposentar, não vou cuidar dos meus netos, só isso, e Carmen, vou voltar. Vamos começar respondendo pelo final. Certo. Graças a Deus o foro privilegiado vai acabar para todo mundo, então quem se eleger governador ou senador ou não terá federal, esse privilégio. Não terá foro privilegiado. Eu não optei por foro privilegiado. Se eu quisesse optar por foro privilegiado, eu teria sido candidato a senador no momento em que era tranquila a minha eleição, todos diziam que eu seria. Então não optei por foro privilegiado. Optei por dar um pouco de atenção maior à família, com netos, e realmente a intenção era essa. E vou ainda das intenções iniciais manter a vontade de escrever livros. Período profissional, como médico, um livro. Período legislativo, como deputado estadual e federal, outro livro. E período executivo, outro livro, com documentos para mostrar as mentiras e os fakes feitos contra mim. Realmente, eu estava em casa e tranquilo. A partir do ano passado, 2017, os companheiros de partido insistiram imensamente. Seja candidato, precisamos de você. Aliado aos companheiros de partido, vários outros partidos. PR, DEM, PROS, PTC, PHS, Avante, inúmeros partidos, enfim, pleiteando que eu voltasse. E, por fim, de tanta insistência, eu aceitei o desafio. Especificamente para isso. Aí começaram os fakes. Não, o André vai deixar de ser candidato, vai ser senador, porque o Reinaldo vai acertá-lo. Não tem nada disso. Outro ponto que você cita, cada um responde pelos seus atos e feitos. Em relação especificamente ao Giroto que você disse, se ele cometeu equívocos, ele vai responder. Se o André cometeu equívocos, ele vai responder. Se o Ronaldo cometeu equívocos, ele vai responder. Se o juiz cometeu equívocos, ele vai. Cada um responde pelos seus. Neste período em que eu fiquei quase 4 anos completo ao término deste,
inúmeros processos, sem foro privilegiado. Me inocentaram me dando atestado de idoneidade. A ponto de, na última, quando você se refere a essa questão, diz o desembargador que me deu liminar e me deu habeas corpus por unanimidade 3-0, julgando o mérito, diz assim: medida excessiva tomada contra o André, medida abusiva tomada contra o André. Então, a gente responde pelos atos. E eu vou dar por último exemplo. Digamos que eu tenha 2 irmãos gêmeos comigo. Vamos supor, um óvulo se reparte em 3 pedaços e formam 3 gêmeos univitelíneos. Gêmeo A, gêmeo B, gêmeo C. Aí o gêmeo A mata um sujeito. Por que o gêmeo C vai ter que responder pelo crime do outro? Então cada um responde pelos seus atos. E eu tenho sã consciência e plena consciência de que procuramos fazer o melhor. Como disse o Sérgio Cruz, eventualmente há erros formais. Nunca com dolo e nunca com culpa. Por isso, dos processos que se iniciaram da época em que eu fui prefeito, a famosa área do Papa, hoje o responsável pelo fake da época de me incriminar na área do Papa está tendo que pagar indenização para o André pelo mal feito, pela denúncia vazia, pelo fake dito. Então cada um responde pelos seus atos. Eu tenho consciência tranquila e por isso ponho o meu nome à apreciação e é o povo que cabe julgar. Governador André Putinelli, seu MDB, né, hoje tem o presidente da República, o Michel Temer, que infelizmente a população não aprova, não é? Você já fala infelizmente, sinal que você está torcendo para ele. Mas é que a gente torce pelo país, e quando um presidente da República não é bem visto pela população, sinal que infelizmente o país não está bem. Isso atrapalha na eleição de Mato Grosso do Sul? Quando você diz que é a maior rejeição da história, é verídico. Se vêem as pesquisas, e infelizmente ele está nessa situação. Vamos ver se isso atrapalha. Não creio, porque Mato Grosso do Sul nunca teve a campanha estadual atrelada à federal. Vou dar um exemplo. Lembra quando o Zeca era governador, o candidato era o Delcídio e o prefeito era quem? O André. E qual foi o resultado da eleição federal? O Lula. Quanto é que foi então? Lula presidente? Não, foi. Lula presidente, Zeca governador. E disputava contra mim o Vander. Aí puseram um monte de outdoor assim. Com o Lula lá, o Zeca cá e o Vander na prefeitura, vai chover dinheiro, recurso. Não pagou nem pela sé. O segundo exemplo que eu dou, que nós apoiamos aqui... Essa pega moleza, né? Até agora você sabe não é moleza, né? Não é moleza. Disputar contra... né? Não, disputar contra Delcídio não é moleza. Disputar contra Zeca não foi moleza. Disputar contra Vander... Se bem que, com exceção da primeira em que foi disputada, depois que viram a capacidade de trabalho e a vontade de mostrar que tínhamos condições, ganhamos sempre no primeiro turno. Segundo exemplo e último, Sérgio, o Alckmin ganhou de quem aqui? O Serra ganhou de quem aqui? Do presidente da República, que disputava com um índice de 70%. Então, não há muita interferência na política nacional. Eu não tenho como negar que sou do MDB e sempre fui do MDB, depois virou PMDB, depois virou MDB de novo. Agora, há que se dizer que a equipe do presidente Michel Temer teve muitos acertos. Quanto à inflação, é a menor da história, está dentro da meta. A economia está voltando a crescer, tivemos 4% de PIB negativo. E esse ano está previsto que vai ter 1,5%, não mais 3%, como previam. Quer dizer, temos que dar justiça ao que é. Soube montar uma equipe político-administrativa que conseguiu pôr o trem nos trilhos novamente.
a economia está reativando lentamente. Agora, o homem, o Temer, infelizmente, não é um imã de simpatia, né? Mas eu o respeito, porque soube montar uma equipe que fez acontecer, baixou a inflação, os juros estão em 6,5%, está reativando a economia, numa situação nunca antes vista nesse país. Nunca antes vista por causa dos governos últimos que optaram pelo populismo sem tomar medidas extremamente antipáticas como estão sendo tomadas agora. E há de se ressaltar, André, o fato do Temer ter sido um grande parceiro dos governadores, né? Inclusive com essa adiamento da cobrança da dívida tal, que no seu governo não teve essa colher de chá, né? Seu governo teve que pagar. Sérgio, quando nós começamos o governo, a 1º de janeiro de 2007, nós fizemos reunião dos governadores. E nós nos unimos, o Centro-Oeste se uniu com o Norte e o Nordeste nas reivindicações maiores. A mim, deram a incumbência de defender 2 tópicos: os royalties do petróleo e a renegociação da dívida. Os royalties do petróleo, porque eu vou te dar um exemplo. Em 2011, então nós estávamos no 1º ano do 2º mandato, batendo na tecla, tem que renegociar a dívida, tem que renegociar a dívida. Os royalties do petróleo, com o pré-sal começando a ser explorado e a produzir, naquele ano deu R$900 mil de royalties do petróleo para Mato Grosso do Sul, e o Rio de Janeiro 12 bilhões. Bom, não tivemos êxito. Eu que comecei, junto com os demais governadores, cada um defendeu um ponto. O Pará defendia a Lei Candir, porque a Lei Candir aleja o Pará. O outro defendeu a não cobrança do PIS e do PASEP para os entes federados, municípios e Estado. Então cada um pegou um tópico. A mim, os governadores incumbiram de falar sobre a renegociação da dívida, porque era o seguinte: baseado no ano de 2011, nós, se tivéssemos consolidado a dívida até aquele ano, nós deveríamos 2.658 milhões. Tínhamos pago 5.100, devíamos 7.300. Eu me lembro porque fui eu que defendeu. 2.658 a nossa dívida consolidada, valor presente em 2011. Tínhamos pago 5.100 e devíamos 7.300. Então vai daqui, vai dali, briga. Não deu para que nós tivéssemos o benefício, mas os estados tiveram. Olha só que mamata, você falou que era moleza as minhas competições, olha só que mamata. Nós pagávamos, no ano de 2014, uma média de 100 milhões por mês. Nós pagamos 1 bi, vamos dizer, pagamos 1 bi. Quase 100 milhões por mês. Agora, depois que em junho, 30 de junho, termina a amortização da dívida. Alongaram por mais 20 anos. Vai pagar mais ou menos 80 milhões por mês. De 95 milhões por mês, 100 milhões por mês, vai pagar 80. Além do que, deixou de pagar 1.800 bi nesse período. Porque em janeiro de 2017 pagou 0 da dívida. Em fevereiro pagou 5,55. Em março pagou 11,60. E assim foi aumentando de 5,55 até que no 30 de junho deste ano paga cheio, 100%. Mas como alongaram o perfil da dívida, vai pagar 80%. Então, o governo atual, em 4 anos, teve economia de 1 bilhão e 800 milhões. Mais 1 bi 419, que ele conseguiu dos depósitos judiciais. Mais 181 milhões de reais da internalização dos dólares, principal e coisa. Isso tudo somado vai dar mais ou menos 3 bi e 200, 3 bi e 400. Todo o farol que eu fiz nos meus 8 anos de mandato foi com 1 bi e 700. O orçamento, receita, segura a despesa, sobra dinheiro, mais 1 bi e 700 que nós conseguimos de entrada de grana extra. O nosso moço aqui conseguiu 3 bi 400 em 4 anos.
E está meio, segundo me dizem, eu estou transmitindo, estou usando mesmo que a imprensa diz ali, copiando de outro. O Estado está quebrado. Será que está quebrado? Deus nos livre. Vamos trabalhar de pré-candidato, nos tornarmos candidatos e, se eleito, pegar um Estado quebrado, mas vamos trabalhar. Nós estamos conversando com o pré-candidato do MDB ao governo de Mato Grosso do Sul, ex-governador André Putinelli. Doutor André Putinelli, o senhor falou a respeito de segurança pública. Qual o seu pensamento, a solução para as nossas fronteiras? O CISFRON, o Sistema de Fronteiras, que foi idealizado, bolado pelo governo federal, insistido para que os países que têm fronteira com outros países, principalmente fronteira seca, como nós que temos quase 1.500 quilômetros de fronteira seca, possa haver uma integração das polícias e o sistema de fronteira. Entrava o governo federal e o governo estadual. Tá a passo de tartaruga. Precisa coibir essa epidemia de que é drogas espalhadas para todo lado e armas. Tem que coibir. Não é atribuição constitucional do Exército, mas de vez em quando fazem, como todo ano fazem, a Operação Fronteira. Né? Então tinha que ter operação permanente. O que vai para o Rio de Janeiro de arma e de droga não está escrito. Tinha que chamar o Coronel Adib de volta. E o Departamento de Operações de Fronteira, que trabalha aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o Coronel Adib, que foi aí, né, na época, o comandante do DOF. Do DOF. São 7h55 no estado de Mato Grosso do Sul. Claro que nós sabemos o seguinte, o governo, a maioria, aliás, todos os governos, eles necessitam de dinheiro federal. E hoje a gente percebe que o governo federal está com muita dificuldade em repassar, em liberar dinheiro para os estados. Mato Grosso do Sul, com seu conhecimento, já que administrou por 8 anos, ele consegue, pelo menos no primeiro ano, trabalhar somente com o dinheiro do caixa do nosso estado? E o governador que foi eleito vai ter que trabalhar só com o dinheiro do caixa do estado. No primeiro ano vai ser isso. Vai ser uma dificuldade extrema. Tem que estar preparado para enfrentar isso. Tem que montar uma boa equipe, tem que conhecer e tem que apresentar bons projetos para que possa suavizar a situação econômica que os estados todos têm e o Mato Grosso do Sul também tem. Tem que se resignar, tem que trabalhar de forma competente, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Agora, o governo federal deu muito para os governos estaduais. Essa renegociação da dívida foi um maná. Esperemos que agora se possa ter, na questão que estão estudando, da Candir, que devolvam o ICMS para os estados. O Mato Grosso do Sul está entre os 5 estados mais prejudicados pela Lei Candir. Em primeiríssimo lugar, o Pará. 60% do que o Pará exporta, ele deixa de ter o ICMS porque o Pará exporta muito minério de ferro e de alumínio. E isso daí tira 60% do ICMS do Pará. O governo federal, que fez uma lei Candir, que era para vigia 4 anos e que está desde 1996 em vigência, ou seja, 22 anos, tem que devolver. Então, tem-se possibilidade da divisão melhor dos royalties do petróleo. Por que o royalties do petróleo é só do Rio de Janeiro? 12 bilhões de royalties de petróleo no ano de 2011. O Rio recebeu. E Mato Grosso do Sul 900. Ah, mas Mato Grosso do Sul não tem petróleo. Nem o Rio tem petróleo. O petróleo é pego lá 200 milhas da costa. Então tem que dividir mais igual para os filhos. Não pode ser o filho Distrito Federal, que o governo federal paga toda a saúde, paga toda a educação, paga toda a segurança. Tem dinheiro como água, porque é um estado, cidade. Então ele recebe ISS da cidade, recebe o IPTU, recebe o ICMS e ainda o governo federal paga. Por que o Distrito Federal é um filhão gordo, que não se mobiliza, que gasta perdulário, e nós do Brasil inteiro temos que sustentar o Distrito Federal? Por que nós temos que sustentar o Rio de Janeiro nos bilhões e bilhões de dólares que eles recebem do royalties do petróleo? Tem que dividir para todos os outros irmãos. Então a esperança é que
essas lutas que, como nós começamos em 2007, na renegociação da dívida, a gente possa fazer com que o governo federal recue e partilhe, retorne o que a Lei de Candir tirou de todos os estados. Que os royalties do petróleo sejam melhor divididos. E que o Distrito Federal aprenda a sustentar a segurança ele próprio, a saúde ele próprio, a educação ele próprio. Porque nós trabalhamos para dar mesada para os irmãos ricos. Os irmãos pobres estão trabalhando para dar mesada aos irmãos ricos. O governador, há uma indefinição muito grande, não quanto a o resultado da eleição para presidente da República, que também não é previsível, mas uma indefinição quanto ao próximo governo. Como vai ser o próximo governo? O Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, Bolsonaro, né? Meirelles. Hã? Meirelles? Meirelles. Põe o Meirelles. Candidato do MDB. Põe o Meirelles na linha. Tudo bem. Não, O cara que consertou a economia. Não, tudo bem. Aliás, seria até o meu candidato, já falei aqui. Então eu vou votar nele, Sérgio Cruz, você e eu. O problema é que eu estou colocando aqui os candidatos que têm a melhor performance nas pesquisas. O futuro governador de Mato Grosso do Sul, caso seja o André Putinelli, já tem uma noção de como vai enfrentar o próximo presidente da República? Ué, eu fui governador com o Lula lá e o André cá. E nós enfrentamos. Mas o Lula gostava muito de você. Mas eu falou seguidas vezes. Tentou, inclusive, que o PT apoiasse a sua candidatura e tal. Pois é, porque ele sabia que o melhor era eu. Ué, nós fomos no dia 5 de janeiro de 2007. 5 dias após a posse, nós fomos lá. Eu, o Murilo, o Moca, deputados federais, que naquela época nós tínhamos bastante deputados federais, tivemos uma audiência com o Lula. Levamos já projeto para ele, bons projetos. Levamos os projetos das ferrovias, a ferrovia de Maracaju, Dourados, Mundo Novo, que se unia com a Ferroeste para saída não só por São Paulo, Porto de Santos, mas para sair pelo Porto de Paranaguá. Levamos o projeto de estimulação das usinas sucroenergéticas, tínhamos 11 usinas, terminamos com 25 no nosso governo, produzindo açúcar, álcool e gerando energia. Levamos os projetos de que a Norte-Sul ferrovia chegasse até a Estrela do Oeste, entrasse por Aparecida do Taboado, viesse no nosso estado e depois saísse por baixo, integrando-se com a ferrovia que deveria ser recuperada. Então nós levamos projetos competentes e ele disse, nós vamos conquistar esse time do André. Não é o André, é o time do André. E ficou namorando sempre para que nos conquistasse. E diz, olha, nós, se nos tratar bem, tratar o nosso estado de Mato Grosso do Sul bem, quem sabe? E ficou no quem sabe até hoje. Com relação à sucessão estadual, é claro, tanto o André Putinelli como o Reinaldo como o Odilon podem ir para o segundo turno, é claro que... Até Humberto Amaduce, que você não colocou, mas que está em índice de pesquisa baixo. E também tem o do pessoal que é de... Não, mas tem o PSTU também. Ele está pondo os que estão... Eu estou bolado, inclusive. Com base nos números. Para o André Putinelli, qual seria o melhor adversário no segundo turno? Odilon ou Reinaldo? Se a seleção brasileira escolher jogar com esse porque eu não quero enfrentar a Alemanha, porque eu tropecei na Suíça, não se escolhe adversário. E outra coisa, adversário é adversário, não é inimigo. A gente deve respeitar o adversário. Os dois lados estão com tanto medo de que eventualmente nós cheguemos ao segundo turno, que é canivete nas nossas costas de tudo que é jeito. Fake de lá, fake de cá, e eu vou passar a cruzar no meio. Não vou ofender ninguém, vou mostrar o que nós fizemos e o que temos capacidade de fazer e como nós achamos que devemos atuar no Mato Grosso do Sul para sacudir a economia do nosso Mato Grosso do Sul, que está meio devagar, quase parando. Bem, para encerrarmos, o senhor é o presidente do partido aqui no estado, né? Como é que está a conversação para as coligações? O senhor falou muito aí, por 2 ou 3 vezes, a respeito
do Democratas, que já disse que teria candidatura própria, agora já não se fala mais dessa maneira, mas que ainda diz que não decidiu. O DEM vai caminhar com o MDB? Assim espero. Estou cortejando-o. Tem belos valores. 2 deputados federais, Mandetta e Tereza Cristina. Tem o Murilo. Tem 2 bons deputados estaduais, José Teixeira e Carlinhos E o Barbosinha. Né? Então nós estamos cortejando e eu espero que os 90% de possibilidade que tenhamos de que ele caminhe junto conosco se concretizem. Vai ser o mesmo número do MDB? 15 partidos juntos? Ou nesse ano vai ser mais difícil chegar a esse número? Não, 15 partidos nós não temos. Em torno de uns 10 partidos. Falar em DEM, democratas, uma das exigências dos democratas para apoiar uma candidatura é uma vaga para disputar o Senado. Me parece que o MDB já fixou posição com relação a apenas um candidato. Como é que fica? A nossa estratégia inicial, que pode ser modificada, é de ter um candidato só. Então, vão ter 8, 9 a 10 candidatos ao Senado. Então, nós indicaríamos o senador Moca, que vai à reeleição, como candidato, e os demais escolheriam outro. Mas existem outras opções. Mas, numa eventualidade, não há problema. As coligações são feitas observando-se e atendendo-se os interesses de ambos os partidos que se coligam. Pode ser. E para encerrarmos, nós já passamos do horário, a vaga de vice vem de Dourados? Preferencialmente de Dourado. Pode ser uma mulher ou um homem ou uma mulher. Nós temos 4 nomes à baila para poderem ser candidatos a vice. Mas vice se vai escolher lá em julho, final de julho. E conversamos aqui com o pré-candidato do MDB ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, ex-governador